Se não bastasse Léo Jardim, mais um problema de renovação acontecendo no Vasco. Olha, complicado essa história de renovação no Vasco. O Admar Lopes vai ter muito trabalho. Ele que chega essa semana, além da ideia de revolucionar e reestruturar o departamento de futebol do Vasco, começando pelo scout, ver reforços para a janela, vai ter que ter essa conversa aí de renovação desses dois jogadores. Ou então, não renovar com nenhum dos dois. O que está acontecendo no Vasco? Por que o Vasco está com tanta dificuldade em renovar contratos com os seus jogadores? Vamos falar sobre isso. Antes, deixa eu pedir só para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. O seu like ele é muito importante para o nosso trabalho. E pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não foi inscrito. Vai lá, aproveita e ativa o sininho de notificações. Aquela opção todas. Assim, sempre tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? Vamos embora para essa história aí. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e está entrando no ar o nosso programa Almoço do Gigante. Seu programa de segunda a sexta, sempre a 1h da tarde, está entrando no ar. Hoje eu acho que vai entrar no ar direitinho. Parece que vai entrar no ar, se a internet ajudar a gente, se é claro, a cooperar, vai entrar no horário. Galera, olha só, o que está acontecendo com o Vasco? O Vasco não consegue renovar contrato dos seus jogadores. O Léo Jardim vem com imbróglio desde dezembro. E o Paulinho Paula, vem com problema desde fevereiro. O Vasco não consegue. Agora o Vasco parece que mandou uma proposta em fevereiro, não houve resposta, e aí houve um mal-estar, aí saiu aquele papo que o Paulinho estava com virose. Teve jornalista dizendo lá do Corujão Vascaíno, do canal Corujão Vascaíno, dizendo que, olha, não é virose nenhuma, o Paulinho não foi porque o Vasco está na bronca com ele, e aí ele foi afastado, já que o empresário não responde, e ele pode assinar pré-contrato agora para sair de graça. Todo mundo quer sair de graça do Vasco. O que está acontecendo com o Vasco? Não pode ser assim. O Vasco procurou o jogador em fevereiro. Será que procurou tarde demais? Tinha que ter procurado ano passado, quando ele ainda estava se recuperando da lesão. Mas o Paulinho não vem jogando nada, na verdade, ele não vem jogando nada. Mesmo assim, quer sair de graça do Vasco? O que está acontecendo? Olha, o que parece é que os contratos feitos pela Série 7 Passes são muito mal feitos, né? E esses contratos mal feitos geram renovações problemáticas. E isso tudo vem se aliando a um outro problema. Primeiro vamos falar dos contratos, né? O contrato sendo mal feito gera negociações difíceis. Por exemplo, o Paulinho não respondeu em fevereiro, ficou aquele mal-estar, parece que barraram ele da viagem para São Paulo, para o jogo contra o São Paulo, inventaram uma história de virose, porque vai entrar agora 10 dias para não queimar, para não criar um ambiente ruim, e aí vai entrar 10 dias de férias, depois vai ter 20 dias de treinamento, então tem 30 dias para se resolver aí. Então colocaram aquela história de que não vai viajar por causa da virose. O jornalista lá do Corujão disse que não é virose, que o problema era da renovação ainda. E aí, magicamente, o empresário do Paulinho respondeu esses dias. Mas foi depois do jogo do São Paulo, no dia 13, na sexta-feira, ele respondeu a proposta do Vasco. Disse não aceitou a proposta de renovação do Vasco e fez uma pedida salarial de 1,5 milhão para o Paulinho. Pô, aí é um absurdo, né? O ruim é que o Vasco fica pagando o jogador e não consegue vender o jogador. O jogador sai no contrato de graça. O Vasco não consegue vender, porque o Vasco demora para se desfazer do jogador ou demora para renovar o contrato. O problema do Paulinho é a questão da cirurgia, né? Ele se machuca lá no início do ano de 2024, fica 2024 todo sem jogar, né? E aí ele aparece em 2024 para jogar no finalzinho do ano, e esse ano está normal, jogando normal, não está jogando bem, não consegue voltar a fazer aquele futebol, mas ele tem contrato, se eu não me engano, até o final de 2025. Se ele tem contrato até o final de 2025, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça agora em junho ou julho de 2025, e já pode assinar esse pré-contrato. E aí ele fica esse ano no Vasco, e no final do ano ele sai de graça. O Vasco não recebe nada por ele. O jogador que o Vasco investiu dinheiro. Aliás, o Leandrinho, lateral esquerdo do Vasco, está lá na Arábia. O Vasco fez um empréstimo, talvez faça a venda, para amortecer na dívida do Paulinho. O Vasco ainda está devendo o Paulinho. E o cara vai sair do Vasco e o Vasco não vai receber nada por isso. Isso é prejuízo. O que aconteceu aí? Ou a gestão do Pedrinho comeu mosca, quando ele estava lesionado, quando ele estava na cirurgia, tinha que ter entendido isso, que você não tinha mais um ano de contrato, você tinha só 6 meses, porque depois de 6 meses ele pode assinar o pré-contrato. Tinha que aproveitar que ele estava em baixa com a cirurgia, sem jogar, e já ter proposto uma renovação de contrato ali.
Eu acho acho que essa foi a grande falha administrativa. Ou acharam que não, que o cara ia ficar com gratidão, que ficou um ano no Vasco. O Vasco fez a obrigação dele de dar o tratamento ao cara. O cara se machucou jogando pelo Vasco. O Vasco não existe gratidão nessa história. O Vasco foi profissional e ele é um profissional também. Acho que o Vasco avaliou errado. Então, o contrato dessas 7 partes já era ruim, parece que o cara já ganhava um salário alto, né? E aí o cara quer renovar, às vezes, pelo triplo do que ele recebia. Não é interessante esse tipo de renovação. Se tivesse feito com ele quebrado, lá quando ele estava na cirurgia, recuperando, apagado, sem estresse, sem nada, ó, quanto tu ganha? Tu ganha 500 pau? Vamos renovar você para 650, você me dá mais 2 anos de contrato, e aí você, se ele voltasse a jogar, você vendia ele. Ele ia aceitar, você estaria com um contrato mais longo, tudo certo. Não fizeram isso. Deixam para renovar muito em cima. Acho que está faltando um pouco de profissionalismo, de experiência, de expertise. Essa diretoria do Vasco, o departamento de futebol do Vasco, ele é muito amador. Marcelo Banana deixou muito em cima. E outro problema que está surgindo, que parece estar surgindo nos bastidores, é a arrogância do diretor técnico. Cara. Os caras não querem jogar com um diretor técnico. E parece que a galera está querendo ir embora. E eu penso que o Paulinho é um dos caras que quer ir embora. Diz que não está batendo com o Felipe, diz que não se sente bem no ambiente de trabalho, que o negócio é complicado, a arrogância e prepotência do Felipe é muito grande nos bastidores. Isso é o que está surgindo, a história está surgindo. É verdade? Não sei se é verdade isso, tomara que não seja. Mas a gente tem visto algumas declarações recentes do Felipe que conturbaram o ambiente do grupo. E parece que o Paulinho não está engolindo mais, ele quer sair do Vasco. E vai acabar saindo aí de graça porque não vai renovar, pedir um salário de 1,5 milhão. É um cara que faz o pedido de 1,5 milhão que ele não quer ficar no Vasco. Aconteceu com o Léo Jardim. O Léo Jardim vai pedindo 1,5 milhão também. O Pitombeira está deixando claro que ele não quer o jogador do Vasco. O Acácio, o ex-goleiro do Vasco, campeoníssimo pelo Vasco, lá numa entrevista para o Atenção Vascaíno, né? Ele disse claramente isso. Ele falou: olha, tem um empresário, tem tudo, mas quem decide é o jogador, cara. Se o jogador falar pro cara: ô, meu irmão, aceita aí, qual é o acordo do cara? Não, 1,5 milhão é muita coisa. Não. Quanto vai estar oferecendo? Vai estar oferecendo 900 mil, aceita os 900 mil que eu quero continuar no Vasco. Eu quero continuar jogando aqui. Aí o empresário não tem saída, cara. Porque senão o jogador troca de empresário. O Acácio falou: a última palavra do jogador, cara. Com esse papo de que quem decide é meu empresário, é porque o jogador também não está querendo ficar, não está na dele. Ele não quer ficar. Então, o Acácio deixou claro isso. Eu também penso dessa forma. Eu acho que se o Léo Jardim quer realmente ficar no Vasco, tem que chegar e falar: olha, eu quero ficar no Vasco, cara. Aceito quanto é o Vasco está oferecendo? 900 pau? É um bom salário, é um bom salário, é um bom salário. Então eu vou ficar pelos 900 mil. Depois aí a gente vê aí para sair, ver se no ano que vem eu consigo pegar uma seleção e ir para a Copa do Mundo. Aí a gente vê aí, bota um bônus aí no contrato. Se eu chegar à Copa do Mundo defendendo o Brasil pelo Vasco, eu ganho mais um X e tal. Pode fazer isso. E vamos que vamos, mas eu quero continuar no Vasco, eu quero ficar mais 2 anos no Vasco. Mas não é isso que o Léo Jardim está se apresentando também. Está deixando o seu empresário conduzir de uma forma muito ruim isso, né? Porque os caras querem forçar a saída de graça, o que é uma grande pilantragem, né? Dessa lei aí, o fim da lei do passe deu esse poder ao atleta. Eu não acho que tem que ter o passe, mas também não acho que pode ser assim. Eu acho que tudo tem que ter multa. Sair de graça é muito difícil, é muito complicado essa história. Eu acho que a multa tem que ir caindo. Não sair de graça. Essa história da FIFA está errada. Sair de graça não, bota a multa caindo. Se bem que os clubes não estão passando pelo que o Vasco passa, né? Mostra que o Vasco está com problema de gestão. Todo jogador do Vasco está querendo sair de graça. Você vê agora o que aconteceu com o Gerson do Flamengo? Essa história do Gerson do Flamengo é interessante, vocês viram? O Zenit veio procurar o Flamengo há pouco tempo atrás e ofereceu 29 milhões para o Gerson. E o Gerson falou que não queria. Não, o Gerson não, desculpa. O Flamengo falou: não aceito negociar. O Gerson queria ir, que era uma transação boa, ele ia ganhar uma luva forte, e aí ele quis ir, mas o Flamengo falou: não, eu não. Paga a multa era 200 milhões. Mas ele falou: pô, 200 milhões não, eu estou te oferecendo 29. O Flamengo: não, 29 é muito baixo, a multa dele é 200 milhões. Eu não aceito. Aí o staff do Gerson procurou o Flamengo e pediu para: vamos renovar o contrato então, você pode melhorar o salário? Eles iam pagar o salário de tanto pro Gerson. Você consegue pagar esse salário? Eu falei: pô, esse salário eu não consigo. Mas então melhora o salário dele. Quanto você consegue melhorar? Eu consigo melhorar tanto de salário. Então, pô, melhora esse salário do Gerson aí.
Aí melhoraram o salário do Gerson, fazer um novo contrato, mas eu aceito receber esse salário. Ó, eu pego o meu jogador, olha a negociação do cara. O meu jogador deixou de ganhar esse salário aqui porque você não quis que ele ganhasse esse salário aqui, você prejudicou ele. Você não pode me pagar esse salário aqui, tá me pagando menos, então reduz a multa. O Flamengo fez isso, tirou de 200 milhões, botou a multa para 25 milhões, a pedido do empresário do Gerson. Então fez um novo contrato, saiu a multa de 200 para 25, aumentou o salário do Gerson. 2 meses depois, a Zenit veio e pagou 25 milhões, está levando o Gerson. Era 29, agora pagou porque levou para 25 2 meses depois. Essas coisas acontecem. Esse chapéu, o Flamengo acabou de levar esse chapéu do Zenit. Isso acontece, o empresário do Gerson. Tal. Não entendi como é que o Flamengo saiu de uma multa de 200 para 25, deu uma de boba, aí não entendi. Alguma coisa que estava devendo aí para o Gerson, no meio do caminho, para os caras abriram mão para o Flamengo poder descer a multa. Foi uma negociação que acabou dando errado. 2 meses depois, os caras perderam o Gerson da mesma maneira e perderam 4 milhões. Podia ter vendido por 29, acabou vendendo por 25. Esses problemas acontecem. Mas não é o que o Vasco, não é o que está acontecendo no Vasco. O Vasco toda hora está dando problema na renovação. Você não consegue renovar jogador no Vasco. E isso é um sinal de alerta. Você tem que ficar com o sinal de alerta aí ligado, porque é estranho. O Admar Lopes chega para resolver esses 2 problemas também, né? O Léo Jardim e o Paulinho, além de estruturar departamento de futebol, ou seja, o Vasco com o Marcelo Banana não tinha nada. Nada se fazia, né? Você não consegue renovar com o jogador, você não consegue ter um scout bom, você não tem um elenco qualificado. Cara, realmente a passagem do Marcelo Banana no Vasco era trágica, mas a culpa não é do Marcelo Banana. Marcelo Banana estava no América de Natal. Ele é amigo do Felipe Loureiro, que é irmão do presidente do Vasco, do Pedrinho, irmão de consideração, né? Todo mundo sabe dessa história. Ele é irmão do enviado de Deus, né? Do escolhido de Deus para salvar o Vasco. Essas maluquices, essas arrogâncias que circulam dentro do Vasco, essa falta de visão profissional, acaba nisso. É por isso que o Vasco está nessa situação aí de não consegue renovar contrato, não consegue ter uma equipe qualificada, não tem um scout definido. É por causa disso, que a gestão do futebol, eu venho falando isso já desde o ano passado, a gestão do departamento de futebol do Vasco, ela é horrorosa. E isso é culpa diretamente do Pedrinho, do Felipe. Tá legal? Galera, fique com Deus. Um grande abraço. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Mais tarde a gente volta com um vídeo do Resumo Gigante. Tá falado? Um grande abraço. Fique com Deus. Até mais tarde. Fui. Tchau.